gente vai mudar de assunto aqui no programa para falar de algo que é muito importante para a saúde do idoso, em especial do idoso, na verdade para todo mundo, que é o quê? É o sono. Você já reparou que à medida que a gente vai envelhecendo, dormimos menos? Essa mudança no comportamento do sono, segundo os pesquisadores, começa geralmente aos 50 anos. E detalhe importante, hein? A curta duração do sono depois dessa idade está associada a um aumento de 20% no risco de aparecimento da primeira doença crônica, como câncer, depressão e até mesmo doenças cardiovasculares. Agora, por que será, que a qualidade do sono vai diminuindo conforme envelhecemos? Qual é a explicação? E, principalmente, como reverter esse quadro? Será que tem jeito? Vamos bater um papo com a gente? Você dorme muito ou dorme pouco? E seu vovô e sua vovó? Manda pra gente. Aqui no nosso estúdio recebemos a doutora Jéssica Poleschi, que ela é especialista em sono. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Luciane Pinheiro, psicóloga. Obrigada, Lu, também pela sua participação. E a Lenir Bonifácio, que já está passando por isso também, e a mãe também passa. Passa. E você Boa também? tarde. Boa tarde. Passo e tem muitos anos. Você tem Desde quantos anos nova. agora, Lenir? 51. E já começou? E desde de nova. Porque eu acho assim que os problemas, né, familiar que já veio, né, que meu pai tinha problema psiquiátrico, então ele não dormia, então ninguém dormia naquela casa. Dava 2 horas da madrugada, para 3 ele já levantava nós todos para ir para a roça, capinar. De madrugada De no madrugada. Ele não dormia porque ele tinha problema e nós tínhamos que levantar todo mundo. escuro. Hoje, que horas mais ou menos você deita e que horas você acorda? Eu deito 1 hora. Deito 1 hora e quando dá assim, umas 2h30, 3 horas. Depois de 1 hora eu durmo. Então eu creio que eu durmo 2 horas só, ou 3. Meu Deus, não sei como é que você está em pé hoje aqui, mulher. Doutora, primeiro explica pra gente, né? O que acontece com o nosso organismo que a gente vai acordando cada vez mais cedo, dormindo menos? Então, a gente tem um envelhecimento do sono, né? Então, ao longo da vida, a gente muda o tempo de sono e o padrão de sono. Então, o nenenzinho, o recém-nascido, dorme a maior parte do dia, ele acorda, dorme, ele não tem claro e escuro. Aí, à medida que ele vai ficando maiorzinho, ele vai começando a ter mais o sono noturno e vai reduzindo o número de horas de sono. Então, de 21 horas, que é o recém-nascido, né, que dorme em média logo que ele nasce, ele passa aí por umas 9 horas na adolescência. O adulto em torno de 7 a 8 horas, né, um adulto. E à medida que você vai envelhecendo, você dorme um pouco menos, né? Então, 6h30, 7 no idoso. E aí, no muito idoso, esse número fica menor e aí ele começa a ter cochilos durante o dia também. Faz parte do envelhecimento, então no idoso, principalmente no muito idoso, você permite que ele durma de dia, porque realmente ele não consegue dar conta de dormir um número de horas só à noite, ele precisa daquele cochilo na parte da tarde, né, como a gente chama do idoso. E é uma coisa natural essa redução do número de horas de sono, só que além disso, existe uma coisa no idoso que é ele dormir cada vez mais cedo e acordar mais cedo. Isso aí já é uma outra coisa que precisa ser ajustada, porque vira um hábito e à medida que ele vai envelhecendo, ele pode ter essa tendência de dormir cada vez mais cedo. Aí você tem um idoso que 7h30 está na cama, às vezes cochila, acorda, vai dormir lá pelas 9 horas mesmo, na verdade, mas fica lá deitado. Então, dependendo se for um idoso mais jovem, vamos colocar assim, na faixa dos 60, isso aí não é uma coisa legal não, porque vai trazer problemas, né? Mas tem que ter essa observação para o horário que ele está começando a dormir. Agora, no idoso, além disso, a gente já tem muitas doenças que acontecem no idoso e que atrapalham o sono. Então, além de ter esse comportamento que tem que ser observado e ficar atento do idoso, a gente tem várias doenças neurológicas, por exemplo, que interferem diretamente no sono. Parkinson, Alzheimer, uso de algumas medicações para outras doenças que nada tem a ver com
com envelhecimento e com sono, a hipertensão, muitas drogas fazem com que o comportamento de sono mude também. Então, vai acumulando problemas e doenças. A própria apneia do sono é mais frequente no idoso, hipernia inquieta, que é uma coisa relativamente comum no idoso, que impede com que ele durma. Então, acaba que é uma sobrecarga de problemas ali naquela idade e que vai trazer outros problemas. Então, o idoso que está dormindo mal, ele cai mais, ele tem uma imunidade pior. Então, o idoso que acorda de madrugada sozinho dentro de casa, ele vai fazer as coisas dele, aí ele cai, ele escorrega, ele se machuca, ele se queima. Então, tem toda essa problemática que tem que ser observada. E as doenças, né, que tem que ser diagnosticadas e tratadas, são doenças do sono mesmo. E se tiver preocupações, que hoje em dia, cá entre nós, o que idoso mais tem também é preocupação, porque será que vai conseguir o que está recebendo de aposentadoria, vai pagar realmente o remédio que está precisando no dia seguinte? Aí vai virando uma bola de neve, né, Lu? E o difícil é que as pessoas que estão na família entendam que o idoso deveria estar na fase de descanso. E não há essa noção da família. Há uma sobrecarga. Ficar com os netos. A gente até falou isso aqui semana passada, eu não falo Espírito Santo. Os idosos têm que ficar com os netos, os idosos começam a participar financeiramente em contribuição financeira com a família. Então, essa demanda trocada prejudica também no sono, né? E aí, se tem idoso que mora junto com os filhos, igual é o caso da Leni, isso muda também a rotina da família e gera até atrito. Já aconteceu de sua mãe levantar mais cedo, ou então você levantar mais cedo que outra pessoa? Assim, poxa, 5 horas da manhã, você batendo panela aí, já aconteceu isso? Acontece, ela levanta e começa a mexer numa sacola, outra, panela, essas coisas, ela não mexe não, que eu não deixo não. Mas ela começa, abre a porta do guarda-roupa, mexe numa roupa, mexe numa sacola. Mãe, eu preciso dormir. Eu preciso dormir, mãe, dorme mais um pouquinho, deita lá. Aí ela deita um pouquinho, daqui a pouco ela levanta. Então, é a paciência mesmo que a gente tem que exercer e conversar. E aí acaba gerando até mesmo desgaste na família por conta disso. Eu lembro quando eu era adolescente, ia passar férias na casa do vovô Gilson lá em Vargem Alta, ele era vivo ainda. 5 horas da manhã ele estava tratando dos passarinhos, bichinho piando, cantando para cima e para baixo, barulho de porta abrindo, porta fechando. E isso, se a família não estiver preparada para esse momento, é mais um motivo de desavença. Até porque, Roberta, a falta do sono também atua diretamente no cérebro. Então, atua na parte do córtex pré-frontal, né, doutora? A doutora pode me corrigir aí. E isso está diretamente ligado com a questão da atenção, com o humor, com a questão da inibição, o comportamento. Então, o idoso que dorme pouco, ele também vai ter menos atenção no dia a dia, ele vai ter problemas para caminhar, ele vai ter problemas com o humor, vai ficar mais irritado, mais nervoso, mais estressado. Então, tem a questão do sono, é como se fosse um ciclo vicioso, sabe? As preocupações que tiram o sono que aumenta as preocupações, que aumentam os problemas de comportamento, e aí fica tudo um ciclo caótico dentro dessa família. Então, tem que ter ali uma noção maior, Beta, de todo mundo da família e ver todo mundo unido, uma forma de parar com esse ciclo. Porque tem uma forma, dá trabalho, mas tem como a gente romper com esse ciclo com algumas iniciativas, algumas questões que dá para ser feita no dia a dia dessa família para que isso cesse e tenha mais qualidade. Peraí, para tudo, você de casa, senta aí e escuta bem. Doutora Jéssica, quais são as dicas no dia a dia para que a gente consiga ajustar esse horário do sono do idoso? Então, evitar que ele vá dormir muito cedo, né? Tentar que ele durma pelo menos 6 horas por noite, pelo menos. Então, se ele deita por volta de 10 horas, ele tem que acordar no mínimo umas 5 horas da manhã, né? Então, assim, a gente precisa tentar fazer com que isso aconteça. Se você nota que ele tem dificuldade de se manter acordado, você tem que fazer algumas coisas estimulantes para tentar fazer com que ele fique um pouquinho mais acordado. Isso eu estou falando do muito idoso, né? Não do idoso saudável, que hoje a gente tem um idoso de 60 anos que trabalha ainda, que faz as coisas e já é idoso tecnicamente, né? Então, assim, esse é um indivíduo diferente, que tem vida social, tem vida familiar, tem filhos ainda precisando dele às vezes, né? Então, isso aí já tem todas as preocupações do dia a dia
dia de um adulto, na verdade, né? Hoje um indivíduo de 60 anos é jovem ainda. Então, assim, isso aí tem que ser olhado de uma outra maneira. Agora, falando de doença do idoso, tentar dormir um pouco mais tarde, se é o indivíduo que dorme muito cedo, tentar mantê-lo dormindo mais tempo. Só que esses cochilinhos durante o dia, isso não atrapalha o sono à noite? Atrapalha, mas no muito idoso, a gente precisa deixar, às vezes, que ele dê um cochilo, senão ele não consegue produzir nada, ele não consegue levantar, ele fica muito, muito quieto. E dá diagnóstico de outras doenças, que passa muito desapercebido. Tratar o idoso como, não, isso aí não tem jeito, dorme mal mesmo. Não é assim. O idoso tem que dormir bem ali, acordar disposto com aquele número de horas. Então, se está roncando, se está mexendo a perna, se está agitado, se fala quando dorme, ver esses comportamentos de sono são indicativos de doença. E, às vezes, ele está, além do tempo ruim de sono, num comportamento ruim de sono, que gera um tempo ruim, ele ainda tem uma qualidade de sono ruim. Isso vai impactar diretamente nas doenças que ele já tem. Pressão, problemas psiquiátricos, enfim, várias outras coisas. O que você percebe que atrapalha? No caso, é você ou é a sua mãe que está tirando esses cochilinhos à tarde? Eu não tiro cochilo. Eu acho que o meu problema é bem mais grave que o dela. Que além de eu não dormir à noite, eu não durmo ao dia. Ela não, ela tira uns cochilos. Dorme um pouquinho, aí eu deixo ela dormir. Mãe, não dorme muito não, senão de noite a senhora não dorme. Como ela tem o hábito... Deixar ela dormir até sentada. Ela dorme, de dia, mas de noite ninguém quer dormir. Então, eu falo com ela, mãe, ela tem um hábito de desde nova, ela só dorme depois de meia-noite, que ela precisa orar. Então, enquanto não dá meia-noite, ela não dorme. Então, depois de 00:30 ou 1h, aí ela deita. Aí ela dorme umas 4 horas direto e levanta. Aí eu falo, mas fica aí, não fica andando, não. Tá pouco. Olha só o comentário aqui da Rô Amaral. Ela diz, meu pai tem 72 anos, dorme cedo e acorda cedo, totalmente estressado, enjoado, fica num dia, no outro vamos cada um com seu rumo de casa, ele mora sozinho, aí magoa a gente também com palavras, aí nós filhos vamos para casa chateados, mas não deixamos ele só por muito tempo, teimoso que só Deus. Qual é a dica, Lu? A filha que tá orando, pai, mais um pouquinho para acordar bem humorada. Tomara que meu pai não esteja assistindo, porque ele tá... Nossa, parece até que descreveu meu pai. Beta, eu acho o seguinte, tentar fazer, por exemplo, higiene do sono é muito importante. Chegar num determinado horário, a casa que tem o idoso, ela tem que se programar para isso. Então, reduzir as luzes um quanto antes, cuidado, tirar celular, tentar dormir mais cedo, porque ele dormindo mais cedo, fazendo essa higiene do sono, o sono vai ser de qualidade. A questão da alimentação à noite também, tentar dar um chazinho, alguma suplementação que seja natural, que vai contribuir com a qualidade desse sono e dar algum tipo de atividade que seja relaxante durante o dia. Alguma coisa que esse idoso goste de fazer. O meu pai, por exemplo, está cuidando de um viveiro de passarinhos numa escola próxima. Então, ele tem uma ocupação durante a tarde. Meu pai está com 70 anos. Então, ele vai lá, ele trabalha, ele cuida dos passarinhos e ele volta e tem toda uma rotina do sono que a galera lá dorme cedo. Deixar uma vida mais ativa durante o dia para trazer esse cansaço. Uma preparação. Perfeito. Tivemos uma aula aqui hoje, viu? Uma especialista do sono, doutora Jéssica Polese, junto também com Luciane Pinheiro, psicóloga. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Leni, um beijo pra você, boa noite de sono, se tudo der certo, e manda um beijo também pra sua mamãe, tá bom?